Bom, pessoal, continuando a aula de código genético, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos aprender a decodificar, vamos aprender a traduzir, vamos aprender a usar a tabela do código genético. A tabela, muito prazer, essa é a tabela do código genético. É uma delas, um dos modelos. A gente vai ver alguns modelos diferentes aqui. A tabela do código genético, ela representa o que o ribossomo vê, o que o ribossomo enxerga quando ele está lendo o RNA mensageiro. Se o RNA mensageiro está escrito na linguagem nucleotídeos, a tabela do código genético vai estar escrito com as letras daquela linguagem, daquela língua, daquele alfabeto. Adenina, timina, citosina e guanina, ou adenina, uracila, citosina e guanina. Timina está escrito só lá no DNA. Então, a língua, o alfabeto é o alfabeto dos nucleotídeos, dos ácidos nucleicos. Porém, o que o ribossomo enxerga quando ele lê o RNA mensageiro trazendo a receita da proteína, ele enxerga o que foi escrito na transcrição do DNA para o RNA. E na transcrição do DNA para o RNA foram substituídas as letras T por U, as timinas por uracilo. Então, usar o código genético, fazer a tradução de DNA para proteína, de RNA para proteína, é baseado no que o ribossomo enxerga no RNA quando ele vai ler. A língua está escrita com o alfabeto dos ácidos nucleicos, usando as letras que o RNA utiliza na hora que ele traz essas informações. Portanto, você não vai achar timina aqui. Outra coisa, a tabela do código genético, você não vai ter que decorar para poder fazer essa tradução lá no vestibular. No vestibular, alguém vai jogar uma questão para você e pode colocar lá, por exemplo, uma sequência de um RNA e falar assim, traduza para a proteína. Te dá um RNA mensageiro e falar qual é a proteína que ele vai produzir. E você vai ter que fazer isso. Nós vamos resolver isso nas aulas online, nós vamos resolver exercícios assim. Acontece que, na hora que você vai fazer essa tradução, você olha para uma tabela dessa e fala, meu Deus, vou ter que decorar isso aqui tudo? Não. De todas essas combinações, você tem que decorar 4. E 4 você é obrigado a ir para o vestibular sabendo elas. Sabendo todas elas. Quais são as 4 que você vai ter que decorar? Como que começa e como termina. Só. E você vai ter que aprender a usar a tabela para decodificar. Então, lá no vestibular, quando alguém for te dar uma questão para trabalhar e fazer uma decodificação dessa, uma tradução de proteínas, você vai ter que saber usar essa tabela. Então pode ser que lá no vestibular ele te dê a tabela inteira, pode ser que ele te dê só um pedacinho dela, pode ser que ele nem te dê uma tabela, mas ele te coloque os códigos correspondentes às traduções, que você vai precisar usar só. E ele vai esperar que você saiba de cor como que o código genético, como que o ribossomo começa uma proteína e como que ele termina uma proteína. Como que começa uma proteína? Código A ou G. Esse você tem que saber de cor. Toda vez que você tiver uma sequência A ou G, lá escrita na linguagem dos ácidos nucleicos, automaticamente você tem que acionar uma chavinha na sua cabeça ligando com a metionina, que é o nome de um aminoácido, do primeiro aminoácido da proteína. Toda vez que aparecer A ou G, você vai decodificar na sua mente como start. A proteína está começando. A ou G são as primeiras 3 letras da palavra, que é o gene, que vai gerar uma proteína. Essas primeiras 3 letras no código nucleotídeos, ela vai corresponder a uma letra na outra língua, que é a língua dos aminoácidos, e essa letra é o aminoácido metionina. Então, a combinação A ou G de nucleotídeos, você vai traduzir por metionina lá na proteína. É o primeiro aminoácido. E eu vou ter que saber o nome dos aminoácidos? Infelizmente, sim. Você não vai ter que decorar a tabela do código genético. Você tem que decorar só quando começa e quando termina. Mas você vai ter que decorar a tabela dos aminoácidos. São 20 tipos. Então, você tem 20 nomes para brincar. Se você conseguir criar uma musiquinha com esses 20 nomes, me conte. Mas você vai ter que conseguir aprender o nome dos 20 aminoácidos e da abreviação para todos eles.
Porque lá no vestibular, podem te dar o nome do aminoácido ou podem te dar a abreviação e você vai precisar de escrever o nome. Então, isso daqui você vai ter que saber. E vocês têm isso no material de vocês. Ok? Agora, então, vamos lá. Sabendo o nome dos 20 aminoácidos, que vocês daqui 1 hora de estudo vocês já vão saber, sabendo o nome dos 20 aminoácidos e a abreviação de todos eles, como que a gente usa isso para decodificar, para traduzir um DNA em uma proteína? E eu te dar uma sequência de DNA ou uma sequência de RNA e falar com você, desse RNA, traga para mim o DNA, que é correspondente a ele. Ou desse RNA, traga para mim qual que é a proteína que vai ser produzida a partir dele. E é assim que vai vir no vestibular para você. Do RNA para você chegar no DNA ou do RNA para você chegar na proteína. Você vai ter que saber usar essa tabela. Então, primeiro, a mais usada é essa quadrada, que é o que a gente vai ver nesse bloco aqui. Depois, no próximo bloco, a gente vai ver outros tipos de tabela de código genético. Mas vamos lá. Aqui na esquerda, a gente está representando, a gente está colocando as 4 letras, lembra? Código genético dos nucleotídeos, certo? Dos ácidos nucleicos, tem 4 letras. Vou colocar aqui nessa ordem, U, C, A, G. Na mesma ordem que eu coloco do lado de cá, eu vou colocar aqui em cima, correspondente à segunda letra. A primeira letra pode ser U, C, A, G. Não são combinados de 3 em 3? A segunda letra pode ser U, C, A, G. Primeira letra, segunda letra. E a terceira letra, ela pode ser U, C, A, G. Dessa maneira que essa tabela quadrada, ela está estruturada. Onde aqui na esquerda você tem as possibilidades de letras, as 4. No alto você tem a possibilidade de letras para a segunda letra. E aqui você tem na direita a terceira letra. As 4 possibilidades para a terceira letra. Portanto, se a primeira letra for a segunda letra for U e a terceira letra for G, é assim que você usa a tabela? Você formou a palavra AUG na linguagem dos ácidos nucleicos. AUG, na sua mente, que você já decorou o nome dos 20 aminoácidos, você vai saber que AUG é a metionina e que toda proteína começa com metionina. Por isso que você tem que decorar essa sequência AUG, porque é um padrão. Toda proteína vai começar com AUG, toda proteína vai começar com metionina. Então, se na questão do vestibular te der uma sequência de RNA e não falar onde começa, você vai ser obrigado a ler a sequência, aquele monte de letrinhas, procurar o AUG e falar, tá aqui o start, aqui está começando a proteína. Aí você faz essa mesma combinação para todo o resto, você não tem mais que saber decorado nenhum desses outros códigos aqui. Eles vão te dar essa questão e você vai ter que olhar. Primeira letra, segunda letra, terceira letra. Se a primeira for U, a segunda for C e a terceira for U, qual é o aminoácido? Você não tem que saber de cor. Essa tabela vai estar lá para você na prova. Mas aí você vai olhar, essa tabela vai estar escrito ser. E você vai ter que saber que ser é serina. Ok? Se o ser é serina, você foi lá, você já definiu o segundo aminoácido. Primeiro aminoácido, metionina. Você sabia de qual, você achou na sequência. Segundo aminoácido, você achou UCU, serina. Você já sabe o segundo aminoácido dessa proteína. Terceiro, 4, 5, 10, 80 e aí vai. As proteínas variam de número de aminoácidos e formatos diferentes e funções diferentes das proteínas de tudo no mundo. Ok? Lendo aquela sequência que está lá na prova, você chegou em algum momento nas sequências UAA, UAG ou UGA, são as outras 3 que você tem que saber de cor. O AA, o AG e o GA não são equivalentes a nenhum aminoácido. Nenhum. Eles são chamados de stop codons. Lembra que a cada 3 são um códon? O AA, o AG e o GA são os stop codons, que são o final. Ribossomo é o tradutor. O ribossomo está encaixado em cima do RNA mensageiro, lendo o RNA mensageiro e traduzindo para uma proteína. O que você está fazendo quando você está trabalhando com essa tabela é fazendo o papel do ribossomo. Você está lendo a sequência, os códigos, os códons que estão escritos no RNA mensageiro e você vai traduzindo e encaixando nos aminoácidos. Quando você chega em UAA, UAG e UGA, você solta, você para. Os ribossomos que estão lendo ali, que ele tem 2 partes e ele está lendo o RNA, quando ele chega no UA, UAG e UGA, ele solta, ele abre.
e ele simplesmente terminou a síntese da proteína. Ou seja, o último aminoácido daquela sequência do RNA mensageiro é o códon que está antes do UAA, UAG e UGA. As 3 letrinhas antes do UAA, ou do UAG, ou do UGA, são o último aminoácido da proteína. Então, se uma questão cair para você, com a sequência enorme de RNA, mandando você dar a sequência da proteína, procura o AUG, metionina, começou a proteína. Do segundo códon para frente, a prova vai te dar a tabela. E você vem aqui, procura a sequência, acha o aminoácido, escreve o nome. Chegou no UAA, UAG e UGA, a prova não vai te dar essa informação. Você vai ficar procurando aminoácido e pode se confundir e colocar o nome de aminoácidos que estariam ali dentro do mesmo quadro. Mas não é. Chegou nesses aqui, você sabe, você entende, você decodifica que a proteína acabou e você coloca o nome do aminoácido anterior e acabou a proteína ali, está pronto, está resolvida a questão. Na aula online, a gente vai resolver várias vezes isso, a gente vai treinar bastante. Mas código genético é isso, é fazer o papel de ribossomo para poder pegar uma sequência de RNA e traduzir para uma proteína, mudando de uma linguagem para outra linguagem. Até já.